Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós lemos este texto no começo do culto, o texto base para a mensagem desta noite. Eu não quero destacar apenas o versículo de número 4 e 5. Nós lemos no começo do culto, de 1 a 8. E agora nós vamos destacar o versículo 4 e o versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos 4 e 5. Vou estar lendo a tradução. A palavra do Senhor diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre o tema firmados no Senhor. Nós sabemos que todo o pai deseja um bom crescimento para o seu filho. Quem é das antigas aqui vai lembrar a respeito do crescimento físico da época do Biotônio Fontoura, da função de esporte, né? Eles também. Nós sobrevivemos, Adriano, Thiago, estamos bem, legal. Mas todo pai deseja ver o crescimento do seu filho em todas as áreas, na área física, na área intelectual, na área espiritual. Dá gosto do pai, dos pais, ver os seus filhos crescerem com saúde em todos os sentidos, na parte física, na parte intelectual, na parte espiritual. E o gosto, ele é dobrado quando a gente vê que um filho está crescendo no caminho do Senhor. E da mesma forma, meus irmãos, Deus, como nosso Pai amado, Ele deseja ver o nosso crescimento. E Ele se alegra quando Ele vê que nós estamos crescendo com saúde espiritual. Ele se alegra em ver os seus filhos crescer com sabedoria, com entendimento, com pureza, com amor, com santidade. Deus fica muito feliz com isso. E neste texto que nós lemos, Jesus traz à luz aos discípulos o símbolo da videira. Jesus ensina aos discípulos que eles são os ramos dessa árvore. E Jesus é a videira verdadeira e os discípulos são os ramos. Da mesma forma, nós, como discípulos que também somos do Senhor, nós somos firmados, nós somos os ramos firmados em Jesus. E eu quero trazer 3 preciosas lições aos nossos corações baseadas neste texto sagrado. Em primeiro lugar, Jesus é o tronco onde devemos enraizar a nossa fé. Há muitas pessoas que estão depositando a fé, enraizando a fé em pessoas erradas. Quantos foram enganados pelo médium João de Deus? Estão lembrados? Passou a reportagem, foi notícia no Brasil e no mundo há algum tempo. Quantas pessoas foram enganadas por ele, aqui perto de Brasília, alguns quilômetros em Abadiânia? Quantas pessoas foram até este homem, ao encontro deste homem, em busca de um milagre, para serem curadas, para obterem solução para os problemas? E o que aconteceu? Elas foram curadas? Não. Aliás, o Senhor prejudicou as pessoas que já estavam doentes. Nós podemos nos lembrar também do texto narrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 5, quando o texto sagrado fala a respeito da mulher enferma. Quando ela estava doente há 12 anos com hemorragia no sangue, e ela procurou muitos médicos, muitas pessoas, curandeiros, e o seu problema não foi solucionado. Ela não foi curada até o momento que ela encontrou Jesus. Porque quando ela tocou em Jesus, ela foi curada, porque aí ela recorreu à fonte certa, à pessoa certa. Mas enquanto isso não acontecia, o Deus Sagrado diz que ela ia piorando cada vez mais. Como nós conhecemos a expressão, que é de mal a pior. Assim são com todos os que querem enraizar a fé em troncos falsos. Jesus é o tronco que sustenta, meus irmãos.
É nele que devemos enraizar nossa fé. É em Jesus que devemos confiar. É firmado nele que nós devemos crescer para dar fruto. Às vezes eu vejo alguns pastores, e eu vi um vídeo recentemente, mostrei para minha esposa, de um pastor que pediu, estava no meio da cidade, numa rua, numa avenida, e ele pediu para as pessoas fazerem fila, e a partir do momento em que ele ia tocando nas pessoas, ele ia curando as pessoas e perdoando os pecados, paz, meus irmãos. O homem não tem esse poder. Quem tem esse poder é Jesus Cristo. O tronco não é o homem A, não é o homem B, não é o apóstolo A, não é o apóstolo B. O tronco é Jesus. E nós devemos enraizar nossa fé nele. Jesus, ele é poderoso, ele é suficiente, meus irmãos. Ele operou e continua operando milagres. Ele continua fazendo paralíticos andar. Ele continua fazendo cegos enxergar. Ele continua perdoando pecados, porque ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode perdoar pecados. Jesus é o tronco que faz os seus ramos crescer com toda a saúde e vitalidade. Então grave isso no seu precioso coração. Em segundo lugar, Jesus é a fonte de poder da vida do crente. Uma outra lição que Jesus ensinou aos discípulos e que ensina a nós é que ele é a fonte do poder da vida do crente. Quem é das antigas também vai lembrar, na época de escola, que a gente aprendia a ver um feijãozinho crescer. A gente pegava um copo de, Thiago, um copo de vidro daqueles com molho de tomate, depois lavava, colocava o algodão ali e colocava o feijãozinho para fazer a atividade da escola. A gente colocava ali no meio do algodão e a gente ficava esperando o caule, o feijão crescer até ficar aquelas folhinhas, para a gente aprender como uma planta cresce. Interessante que é o exemplo da videira, é que o galho, quando ele está ligado ao caule, ele recebe a seiva necessária para a sobrevivência e para a frutificação. A seiva, também como se fosse o sangue ali correndo, agora usando o corpo humano, o sangue correndo nas veias, nas artérias. Da mesma forma, meus irmãos, é o crente que está ligado a Jesus Cristo. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá condições para crescer e para frutificar. É Ele quem dá a vida. Você já ouviu aquela expressão que diz assim: quem é você na fila do pão? Já ouviu isso? Às vezes a gente ouve essa expressão, a gente vê na televisão, alguém falando com alguém, para contestar aquele que se acha o pão bambam e que precisa, como os demais, comprar o pão para comer. Aí ficar na fila do pão. O que é um título? O que é um bispo? Um apóstolo? Tem arcanjo por aí, se você se denomina um arcanjo, daqui a pouco vai ter vice-deus. O que é um título perante o poder de Deus? O poder não vem de títulos. O poder não vem de posições importantes na igreja ou na sociedade. O poder vem de Deus. O poder vem de Jesus. E nós somos os instrumentos de Deus para expandir o seu reino sobre a terra. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, não temos vida. Sem Jesus, não podemos crescer. Sem Jesus, não podemos frutificar. E Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. A autoridade, meus irmãos, o poder, a virtude que nos é dada é através do Espírito Santo. E essa autoridade é em nome de Jesus, para sermos suas testemunhas vivas, para podermos avançar, para podermos pregar a mensagem de salvação e de libertação aos que estão presos em seus pecados. A fonte de poder não é do homem, não é do presidente A ou presidente B, na igreja A ou B, denominação A ou B. A fonte, meus irmãos, de poder da vida do crente é Jesus Cristo. Ele é a fonte de poder. E em terceiro e último lugar, Jesus é a força que permite ao crente vencer. A força que provém dele, de Jesus, se transmite aos ramos, que somos nós, e nos permite realizar a obra de Deus, e crescer em graça e em conhecimento,
frutificando vida aos que nos servem. A força que temos não vem de nós mesmos, não vem de homens mortais. A força que temos vem de Jesus, vem do Senhor. É Ele que nos dá força para vencermos as dificuldades dessa vida. É Ele que nos dá força para superarmos os cortes. Muitas vezes é Ele quem corta também para que possamos crescer e frutificar. A força que temos, que o Senhor nos dá, Ele nos dá força para superarmos os traumas dessa vida. É Ele que nos dá força para crescer, ainda que muitas vezes o tempo não seja favorável a nós, mas Ele está ali nos sustentando, Ele está ali nos dando força. É Ele que nos dá força para chegar num tempo onde nós temos condições de frutificar, de dar fruto e de manifestar vida às pessoas que nos cercam e dizer que vale a pena estar em Cristo e viver em Cristo. O Senhor nos dá condições para viver, para crescer e para frutificar. Concluindo, essas são as 3 lições práticas que todo aquele que está firmado em Cristo deve se lembrar. Primeiro, Jesus é o tronco onde devemos enraizar nossa fé. Segundo, Ele, Jesus, é a fonte de poder na vida do crente. E em terceiro, Jesus é a força que permite ao crente vencer. Sem Cristo não há vida, mas com Cristo há vida e vida eterna. Nós estejamos sempre firmados em Jesus, independentemente das circunstâncias que vierem sobre nós. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.